Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 2, semana 6. Tema da aula de hoje, feminismo. Pessoal, antes de darmos continuidade, como sempre, peço para vocês conferirem as nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para saber de todas as novidades e, entre elas, preciso falar do projeto Eu Não Erro Mais, que já está em movimento. Então, acompanhe as nossas aulas e bora lá! Pessoal, feminismo. Feminismo é um termo que se refere a um movimento social de valor histórico gigantesco. Um movimento que esteve ligado à conquista do direito ao voto pelas mulheres. E pessoal, não sei se era da informação de todas e de todos, mas na construção das diferentes democracias que a gente ouve falar na escola, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, a Inglaterra, o voto feminino não foi algo automático. A mulher, por gerações e gerações, não foi vista nessas sociedades que a gente estuda dentro da história como iguais aos homens, equivalentes aos homens. E eu não falo em sentido biológico, por exemplo, nas questões de tamanho das mamas, de órgão genital, eu não digo nesse sentido. Eu digo que as mulheres eram enxergadas como inferiores aos homens, inclusive nas suas próprias capacidades intelectuais. Ainda tem gente que pensa dessa forma, ainda tem gente com uma cabeça retrógrada, absurda desse tipo. Entretanto, pessoal, é sempre importante lembrar que, ao longo da história, as conquistas desempenhadas ali por esses grupos feministas contribuíram pra caramba para uma melhora da situação social e da visão, das culturas sobre as mulheres e sobre o seu papel dentro da sociedade e sobre o controle delas mesmas sobre as suas próprias vidas. As lutas dos grupos feministas, como já dito, tiveram tudo a ver com a formação da cidadania, a conquista do voto, por exemplo, também tendo a ver com a conquista do direito do trabalho. A partir do século XIX, vários e vários grupos começaram a surgir na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos e no Brasil, demandando esses dois direitos básicos, o direito ao trabalho e o direito ao voto. Essa conquista foi sendo conquistada, com bastante luta, com bastante debate, e até assim, meados do século XX, esses países que a gente mencionou já tinham aprovado o voto feminino. Entretanto, pessoal, as conquistas e as lutas das mulheres envolvem também outras situações e outras questões. Afinal de contas, mesmo com a conquista, por exemplo, do direito do trabalho, isso não significou que a sociedade passou a enxergar as mulheres como capazes de desempenhar trabalhos de grande responsabilidade. Então as mulheres trabalhavam até meados do século XX, principalmente em funções como a de auxiliar, a de secretária, e nada contra, não para diminuir esse trabalho, não para poder diminuir a importância dessas funções, mas quando se enxerga, como se enxergava naquela época, que mulheres só poderiam desempenhar funções como essas, como a de ensino também, pensa comigo, quantas pessoas, quantos potenciais diferentes não estariam sendo subaproveitados quando a sociedade enxerga na mulher e pressiona a mulher a desempenhar somente determinadas funções. Porque a questão toda, pessoal, já falando em termos gerais, não tem a ver com a visão de que a mulher é superior aos homens, mas a ideia da luta feminista, isso em termos gerais, é a ideia de uma luta por uma equivalência. Uma luta para que a sociedade enxergue a mulher como tão capacitada quanto o homem, que se enxergue a mulher uma perspectiva de liberdade, para que a mulher possa
escolher o seu próprio destino, escolher a sua profissão, escolher o que vestir, o que é apropriado para si mesma na sua vida, né? E se a gente for andar, né, para a década de 60, década de 70, lutas como essas, relativas ao papel do gênero feminino, foram muito vivas, né? Então, as mulheres tentando libertar-se nas suas atitudes, libertar-se não para fazer o que queiram, no sentido de libertinagem, mas no sentido de liberdade mesmo. Assim como os homens, podendo vestir o que melhor lhes parece, podendo desempenhar a função conforme o seu talento, o seu potencial. É isso que está ali por trás da luta, de maneira geral, dos movimentos feministas na década de 60. Ah, mas e hoje? Bom, pessoal, hoje em dia há que se dizer que existem muitas conquistas ainda a serem consolidadas, né? Se a gente for parar para ver, olha a quantidade de denúncias que surgiram nesses últimos anos de questões como o abuso sexual, abuso moral. A mulher, claramente, ela é muito mais vulnerável dentro desse sentido na sociedade, né? A quantidade ali de situações em que as mulheres são colocadas, situações ali de abuso, situações ali de violência, é gigantesca, é grandíssima, e até hoje isso permanece. Ou seja, mesmo com a já conquista consolidada do voto, a conquista consolidada do trabalho, e com essa luta contínua ali para que se enxergue a mulher como equivalente ao homem, ainda assim existem situações claríssimas que a gente vê no nosso cotidiano, principalmente se você for mulher, você pode saber do que eu estou dizendo, situações de assédio, situações ali de ser olhada de cima embaixo, de ser olhada como um objeto, né? Tudo isso ainda povoa a convivência social e ainda demonstra a relevância até hoje de lutas ligadas ao feminismo. Enfim, pessoal, introdução longa dessa vez e por conta da importância do tema, né? Vamos lá para a única atividade desse PET. Atividade 1. A sociedade contemporânea abriga inúmeros e diversificados movimentos sociais, dentre eles, os movimentos feministas, repare esse plural ali, que visam a transformação da situação feminina e das relações entre mulheres e homens na sociedade, em diversos aspectos. A despeito de suas diversas configurações, liberal, socialista, radical, pós-moderna, são bandeiras comuns às diversas agendas feministas. Letra A. Luta contra a discriminação sexual no trabalho, o combate à violência de gênero e a elaboração de uma grande teoria capaz de aglutinar as mulheres e unificá-las no bojo da categoria universal mulher. Tava bonitinho até esse final, né, pessoal? Letra B. A luta contra as desigualdades assentadas sobre as diferenças sexuais dos sujeitos sociais. A igualdade de oportunidades para as mulheres e homens, o combate à violência de gênero. Letra C. O combate à violência de gênero, a luta pela preservação de guetos ocupacionais femininos e masculinos? Não, de forma alguma. Letra D. Combate à propriedade privada como mecanismo de opressão de gênero, a defesa de direitos sexuais e reprodutivos e a luta contra a discriminação do trabalho. Bom, né, nem todo movimento feminista luta contra a propriedade privada, né? Então, nesse sentido, a letra D está de fora. Então, aquela que mais se aproxima, né, de uma luta geral dos movimentos feministas seria a letra B mesmo, né? Luta contra desigualdades assentadas sobre diferenças sexuais dos sujeitos sociais, igualdade de oportunidades para mulheres e homens, combate à violência de gênero. Perfeito. Enfim, pessoal, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham aproveitado e que vocês estejam aproveitando também o projeto Eu Não Erro Mais. Um grande abraço a todas e a todos e até mais. Valeu!